Esta é a apresentação do trabalho 2 do grupo 2 de resistência dos materiais. O nosso grupo é composto pelo Christian, Frederico, Maria Júlia, William e o Thales. E nessa apresentação inicial a gente vai falar sobre as convenções e as unidades de medidas utilizadas para este trabalho. No que diz respeito às convenções, a gente vai adotar as mesmas convenções do trabalho anterior, e as unidades de medidas a gente especificou algumas aqui, porque seriam melhores para serem tratadas dessa forma no nosso programa. No que diz, a gente vai falar da orientação dos eixos cartesianos, a gente vai tratá-los da mesma forma que antes, em que o x é positivo para a direita, o y é positivo para cima, e os elementos que envolvem essa orientação são as forças e os torques. A orientação dos ângulos, a gente tem que eles crescem positivamente quando caminhamos neste sentido e negativamente quando caminhamos nesse sentido, seguindo a orientação tradicional do nosso círculo trigonométrico. Nos momentos, a gente tem o inverso daí dos ângulos. O momento ele é positivo se ele vai para a direita e negativo se ele vai no sentido anti-horário para a esquerda. Com o que eu disse sobre as unidades de medidas, a gente vai abordar aqui a área da seção transversal deve ser em metros quadrados para o nosso programa, e o momento de inércia da área é em metros elevado à quarta. Sobre o módulo de Young de cisalhamento, o nosso programa trata esses dados em gigapascal para um melhor cálculo. As limitações, a gente continua com as mesmas limitações de antes, que para as cargas distributivas, se houver mais que uma carga, os gráficos de esforço interno, eles não vão sair como o esperado, e as funções de distribuição de carga, a gente somente aceita de um grau de 0 a 9, por questões como dita antes, de complexidade e tempo de execução de programa. Eu vou apresentar um problema que vai ser resolvido nessa parte do trabalho. Ele é muito similar ao problema que foi resolvido na primeira parte do trabalho, mas com algumas adições. Essa imagem representa uma barra de 10 metros de comprimento, que nela atua uma força de 30 newtons vertical para baixo, a 3 metros. Essa carga é distribuída aqui, a partir de 6 metros, uma força horizontal de 50 newtons e um torque de 70 newtons por metro. Essa barra está apoiada sobre um apoio do tipo pino em 2 metros e um rolete em 8 metros. Ela tem seção transversal circular de raio 50 mm, esse valor do módulo de Young, e do módulo de cisalhamento. Com isso é possível calcular a área e os momentos de inércia, o ponto de aplicação da carga distribuída e sua força resultante. E com isso é possível calcular as reações dos apoios, que são essas aqui. A partir desses valores é possível compor todas essas equações, e a partir dessas relações é possível calcular com as funções de singularidade, a equação de forças cortantes, que é essa aqui, a de momentos internos, que é essa aqui, a partir dessa condição de contorno, a de forças normais, que é essa aqui, com essa condição de contorno, é zero, a de torques internos, é essa aqui, a de inclinação e a equação de deflexão. Supõe essas duas constantes, e para achar essas duas constantes aqui, C1 e C2, é preciso considerar que nos dois apoios a deflexão tem que ser zero. Então, a partir dessa condição, é possível obter esses valores para essas constantes, e assim esse valor para o θ e para o b. A equação de alongamento também tem que considerar a condição de contorno, nesse caso também ela é zero, a constante de integração é zero, e a equação de alongamento é essa aqui. E a torção também tem a condição de contorno, que ele deve ser zero no apoio do tipo pino, e com isso é possível obter esse valor aqui para a constante C e essa função que descreve o ângulo de torção da barra. Então agora a gente vai mostrar a execução do programa, né? A gente vai estar resolvendo esse problema aqui, que a gente já apresentou anteriormente. A gente está na pasta que a gente submeteu, a gente vai na pasta source, roda Octave, chama o arquivo main aqui, ele vai perguntar o tamanho da barra, é 10 metros, ela é tridimensional. A gente vai colocar a dimensão dela, no nosso exemplo a barra é um círculo, né? De 50 milímetros, no modo de Young a gente está usando 50, e 75 de cisalhamento.
tem duas forças, uma de 30 newtons, 3 metros a 270 graus, e a outra de 50 newtons, na posição 8, e ela é horizontal, né? Então 0 graus, não tem momentos externos. A gente tem um torque que está para a esquerda, né? No começo da barra, 0 metros. A gente tem duas fixações, um pino aos 2 metros e um rolete aos 8 metros. A gente tem uma carga, ela começa nos 6 metros, ela acaba em 10 metros, né? Ela é um polinomial de grau 1. A constante é -6 e o termo linear ali era 1, né? Esse aqui plota todas as partes dos gráficos do último parte do trabalho. A gente não vai entrar em detalhes nesses gráficos daqui. A gente quer calcular a deflexão, inclinação, alongamento, né? Então, a gente pede no programa que você descreva a carga, né? No nosso caso, descrever essa carga em função da singularidade, né? Então, essa carga aqui, ela fica com uma constante 1, com uma função de singularidade de grau 1 na posição 6, né? Então, para descrever nossa carga, a gente só vai usar uma singularidade. O coeficiente dela é 1, o ponto inicial dela é 6 e o grau dela é 1. Com isso, a gente plotou todos os gráficos aqui, né? Vamos por partes. O gráfico, primeiro que a gente vai ver aqui, as equações já estão feitas aqui embaixo. Para o θ aqui, a gente tem essa equação aqui, né? Essa aqui, desculpe. Então, você pode ver, esse C1 aqui vale 1,65, uma constante muito próxima de zero, bem pequena. Então, até 2 aqui é só esse valor da constante que está aqui. Daí, a partir de 2, a gente tem um crescimento quadrático, né? Dado por essas duas porções aqui da fórmula. A partir do ponto 6, a gente começa a ter um declínio graças à soma desses dois termos aqui. E a partir do 8, a gente tem mais esse termo aqui que faz a curva mudar de comportamento aqui, né? Para o V, a gente tem essa equação aqui, né? Até os 2 pontos, a gente só tem esses termos constantes e esse termo linear aqui, causando esse declínio, né? O mais interessante que te ver é que no ponto 0, aqui, no ponto 2 e no ponto 8, que são as posições dos apoios, o valor de V é 0, né? Conforme o esperado. Para variação prolongamento, né? A gente tem essa fórmula aqui. Basicamente, até 2, ela é totalmente zerada aqui, né? A partir da 2, a gente tem um crescimento linear dado por esse termo aqui, até o 8, onde ele é cancelado, né? Então, de 2 a 8, crescimento linear. A partir de 8, uma constante. E, por fim, o ângulo de torção. A gente tem uma situação parecida que a gente tem um crescimento linear a partir de 0 aqui, né? E esse crescimento é cancelado a partir de 2 por esse termo aqui, e a gente tem um valor constante aqui muito próximo de 0. É esse valor aqui muito próximo de 0, né? Então, nessa etapa do trabalho, nosso objetivo é calcular a deflexão, a inclinação, o ângulo de torção e o alongamento de uma barra. A gente discutiu como fazer isso e nossa solução foi calcular através das funções de singularidade. O único problema é que o nosso código, até o momento da etapa anterior, não trabalhava com isso. Mas a gente conseguia remover de dado disso, basicamente, todas as forças, momentos e torques que o usuário descrevia, assim como as reações que cada uma das fixações produzia. Se eu juntar tudo isso num vetor e iterar sobre cada item, eu consigo, então, para cada item, uma singularidade. E ela foi criada, então, nesse trecho do código. Então, cada singularidade pode escrever uma desses esforços. Em seguida, a gente pediu, então, para o usuário escrever novamente a função de distribuição de carga, só que agora usando também singularidades. E quando eu junto todas essas singularidades que eu tenho,
eu posso dividir isso em 3 grupos. Então, singularidades relativas à força vertical ao momento, relativas à força horizontal e relativas a torque. E através, então, de integrações desses termos, eu posso achar os objetivos dessa etapa do trabalho, que no caso seriam, novamente, deflexão, inclinação, essas coisas. É claro que, além da integral, em alguns momentos a gente vai ter que achar a constante de integração, mas esse cálculo vai ser explicado então pelos meus colegas. Vimos em aula que para integrar uma função singular, a gente aplica a seguinte regra. Se o expoente for não negativo, a gente incrementa o expoente e divide o novo termo pelo valor do novo expoente, assim como as três integrais de cima. E se o expoente for negativo, então a gente só incrementa o valor do expoente. Assim como a gente fez nessa função de integrar uma função singular. A gente pega a função singular e para cada termo dessa função, a gente incrementa o expoente e somente se o expoente original era não negativo, a gente divide pelo valor do novo expoente. Caso contrário, a gente não faz nada, assim como foi descrito o método anterior. E por fim, a gente tem a função singular integrada, com a particularidade que a gente não soma o termo de constante da integração, porque essa parte a gente vai tratar na função que chamou essa função de funções singulares. Vou explicar o funcionamento da função que calcula as funções de integração a partir das funções de contorno. Eu vou usar como exemplo o cálculo delas para o v e para o θ, mas o funcionamento é basicamente o mesmo para as outras funções, que as funções de contorno são relevantes, né? Então, primeiramente, ele pega no θ a matriz que representa as funções de singularidade e adiciona uma nova linha que tem como constante multiplicativa 1, como expoente 0, que é uma constante somando só. Aqui o ponto não importa, mas no caso foi colocado 0. True indica que é uma variável e 1 indica que é uma força horizontal. No caso, só foi colocado isso para que fosse mantida a consistência com o resto da matriz. Bom, aí o V é obtido integrando θ, né, como ele é definido. E também foi adicionada uma nova linha da mesma forma, que também simboliza a constante de integração que é somada. Com isso, o V representa as funções de singularidade do θ integradas, mais a constante do θ vezes x, mais uma nova constante C2 do V. Aí é chamada a função check boundary condition, que recebe como parâmetros os tipos das funções que funcionam avaliadas, no caso é 0 e 1, porque é o θ e o v, os apoios, e as singularidades, que são as funções, a matriz de singularidades do θ e do v, elas concatenadas. Com isso, é definida uma matriz A, que simboliza as constantes, que multiplicam as constantes mesmo. Então, e a matriz B é o valor da função de singularidade avaliadas em determinado ponto. Contorno é uma matriz que indica quais apoios têm quais condições de contorno. Então, por exemplo, no apoio do tipo 0, que é o π, ele tem condições de contorno para V, para ΔL e para φ. Aí, para os outros tipos de apoio, a premissa é basicamente a mesma. Então, ele vê todos os apoios que a barra está submetida, vê se determinado apoio tem uma condição de contorno e se essa condição de contorno condiz com o tipo que está sendo avaliado, e a partir daí ele avalia a função naquele ponto e coloca no B. E depois de todas essas contas, ele chega numa matriz A, que tem as constantes multiplicadas pelos valores que elas estão avaliadas, então, no caso, pelas posições dos apoios, e no B são as funções de singularidade avaliadas em cada um dos apoios que precisa ser avaliado. E a partir disso é obtido um vetor x que tem todas as constantes de integração. Esse valor x, então, é adicionado na primeira posição dessas linhas,
que representam as constantes, e essa nova matriz de singularidades de θ e de v, no caso, é usada para a plotagem dos gráficos. O mesmo princípio é usado também para o ΔL e para o φ. E assim funciona a obtenção das constantes de integração.